Era o predador supremo de seu habitat. Sabemos que era um lutador feroz. Agora, técnicas inovadoras decifram o mistério de 70 milhões de anos. Da habilidade de captar sons pelo pé ao parentesco com aves modernas, veremos como esse monstro pré-histórico foi derrotado. Eles foram os primeiros lutadores do planeta. Predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em luta jurássica. Dinossauro canibal. Vamos viajar 70 milhões de anos no passado, rumo ao mundo pré-histórico. A Terra se divide em 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Animais selvagens evoluem e se adaptam a um planeta violento. Em Gondwana, a caótica paisagem é alterada pela atividade vulcânica. África e América do Sul se separam. Então a Índia se separa da África, formando a ilha de Madagascar. 70 milhões de anos. Nessa ilha exuberante, tempestades, secas extremas e mudanças climáticas drásticas jogam os dinossauros uns contra os outros. Com a escassez de recursos, os predadores devem lutar pela sobrevivência. A vida em Madagascar durante o período Cretáceo era difícil. As mudanças climáticas forçaram os dinossauros a se adaptarem. Quanto maior a massa de terra, menor o impacto das mudanças. Mas em uma pequena ilha, essas mudanças são mais intensas. Para sobreviver, os dinossauros de Madagascar tiveram de se adaptar mais do que outros dinossauros. 1996. A 40 quilômetros da cidade de Mahajanga, no noroeste de Madagascar, paleontólogos fazem uma escavação de rotina. Mas ao longo da escavação, fica claro que essa não é uma descoberta qualquer. Na medida que os ossos são recolhidos, análises forenses e anatômicas começam a formar uma imagem do dinossauro não identificado. Uma coisa é certa: a ossada não pertence a um herbívoro, mas a um predador. Sabemos se uma ossada pertence a um herbívoro ou carnívoro só de olhar para ela. Os grandes dinossauros carnívoros tinham ossos ocos. Os ossos ocos podem sustentar um dinossauro desde que a estrutura externa seja densa o bastante para aguentar o peso do animal. No laboratório, os paleontólogos descobrem algo surpreendente. Estranhas marcas e cortes profundos nos ossos. As marcas têm de 10 a 17 milímetros de distância. Os cientistas ficam maravilhados. São marcas de mordida. Seria esse o cenário de uma luta épica? Teriam os paleontólogos encontrado uma cena de crime de 70 milhões de anos? A princípio, os paleontólogos não sabiam quem ou o que havia feito aquelas marcas. Mas usando as mesmas técnicas modernas utilizadas por cientistas forenses, eles solucionaram o mistério e descobriram quem fez as marcas de dentadas há 70 milhões de anos. Primeiro, os cientistas tiveram de identificar o dinossauro, analisando fósseis encontrados na região. Em um sítio próximo, encontraram o crânio preservado de um grande dinossauro predador. Esse violento monstro carnívoro é conhecido como Majunga Tolo, o Tiranossauro Rex do Oriente. A descoberta permitiu que os paleontólogos estudassem o interior do crânio desse raro dinossauro. Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, chefia um dos mais avançados laboratórios de paleontologia do mundo. Utilizando tecnologia de ponta, ele é capaz de examinar cada detalhe dos ossos e da cavidade cerebral. A tomografia computadorizada ajuda a entender o comportamento dos dinossauros.
e o mistério que houve nesse local. A tomografia é um exame médico que nos permite observar o interior de um objeto. Podemos usar a mesma tecnologia com dinossauros, para olhar dentro do crânio, através do osso, para entender a constituição desses animais. Ao observarmos a cavidade cerebral através de uma imagem computadorizada, podemos ter uma ideia do formato do cérebro e de todos os tecidos que o envolviam. A tomografia computadorizada do crânio do Majunga Tolo fornece ao Whitmer e sua equipe pistas sobre as características desse predador, como visão, audição, equilíbrio e agilidade. Ao comparar o cérebro e os canais do labirinto do Majunga Tolo com aves e répteis modernos, cientistas obtêm informações preciosas sobre o comportamento desse dinossauro, como ele vivia e como lutava. À primeira vista, o crânio revela detalhes incomuns. A cabeça era coberta por uma estrutura grossa e áspera, com um chifre de 7 centímetros de espessura no topo do crânio. O que torna um Majunga Tolo tão estranho são as protuberâncias, chifres e espinhos que ele tinha bem no topo do crânio. Serviam para mostrar aos rivais que esse macho era um adulto já desenvolvido, mas também serviam para atrair as fêmeas. Essas estranhas protuberâncias tinham cores chamativas. Era como maquiagem, uma forma que ele tinha para dizer: fêmeas, olhe para mim. O que chama muito a nossa atenção no crânio do Majunga Tolo é o fato de ele ser muito áspero. O osso parece uma couve-flor cheio de saliências, e essas saliências ocorrem na maior parte do crânio. A saliência óssea é uma pista valiosa. Ela não era apenas um ornamento, mas uma arma que podia ser usada contra uma presa ou rival. Um verdadeiro aríade. A saliência óssea na cabeça do Majunga Tolo pode estar muito relacionada ao combate. Ele travaria combates físicos violentos, batendo cabeça com cabeça ou cabeça com flanco. É uma estrutura muito incomum. Não a encontramos em animais como o ceratossauro, que possui chifres de estrutura muito mais delicada. O que vemos no Majunga Tolo é uma estrutura totalmente feita para o combate. O formato do crânio do Majunga Tolo pode ser comparado ao de um carneiro bighorn. É uma estrutura resistente feita para aguentar uma forte batida. O Majunga Tolo prosperou e lutou ferozmente há mais de 70 milhões de anos. Evidências fósseis comprovam que a ilha de Madagascar possuía uma variedade de plantas e animais. E o Majunga Tolo estava no topo da cadeia alimentar, o predador supremo. Todo ambiente tem um predador alfa, ou seja, um predador supremo no topo da cadeia alimentar. Na América do Norte, o Tiranossauro Rex era o predador alfa. Na ilha de Madagascar, o alfa era o Majunga Tolo. O Majunga Tolo era o principal predador em seu meio ambiente. Ele passaria o dia inteiro perseguindo alguma presa e depois de matá-la ele a devoraria e descansaria por um tempo. Após descobrirem mais ossos na suposta cena do crime, os cientistas começam a visualizar o verdadeiro tamanho do monstro da ilha. Era um predador bípede, medindo 3 metros de altura, 8 de comprimento e pesando 1 tonelada. Além do tamanho do crânio reforçado, outra característica tornava o Majunga Tolo ainda mais perigoso. A boca cheia de dentes serrilhados. Uma análise detalhada da mandíbula revela que, assim como o tubarão, o Majunga Tolo possuía fileiras de dentes que eram substituídos continuamente à medida que ficavam gastos. Os dentes do Majunga Tolo eram impressionantes. Eram substituídos durante toda a vida. Quando um dente ficava fraco, ele caía e era substituído por outro. Os dentes eram serrilhados na frente e atrás, perfeitos para cortar carne. O Majunga Tolo possuía outra arma,
capaz de desferir golpes mortais, a enorme cauda. Com ossos reforçados e músculos poderosos, sua cauda tinha a força de um taco de beisebol gigante. Mas, apesar de ser um inimigo poderoso, o Majunga Tolo não era invencível. Até o Rei da Selva tinha fraquezas. Uma delas era o tamanho dos braços. Os braços do Majunga Tolo eram extremamente curtos. Ele tinha o osso do braço, mas o antebraço parecia um punho atrofiado. Do ombro até a mão havia menos de 30 centímetros. Esse membro não possuía nenhuma função de agarrar, também nenhuma função de golpear. Era basicamente um braço vestigial. A segunda desvantagem era o comprimento das pernas, relativamente curtas quando comparadas ao resto do corpo. O tamanho das pernas do dinossauro certamente afetava a sua velocidade. Animais com pernas longas eram mais rápidos do que animais com pernas curtas. O Majunga Tolo não era um animal projetado para correr. Ele era relativamente veloz, mas não era um corredor ágil como dinossauros de outras espécies. Estima-se que o Majunga Tolo corresse entre 16 e 24 quilômetros por hora, pouco mais que um ser humano. Mas por viver em um habitat densamente arborizado, a velocidade não era essencial para esse caçador. Ele não precisava correr, pois não havia dinossauros muito velozes nesse ambiente. Ele só precisava ser mais rápido que a sua presa. Não precisava ser mais rápido que um animal que jamais encontraria. A tomografia computadorizada revela a terceira fraqueza desse dinossauro: a visão. Nós podemos observar a estrutura do cérebro do Majunga Tolo e ver que os centros visuais não são muito grandes. Na verdade, eles são bem pequenos. E uma questão importante sobre o sistema visual é saber se esses animais tinham visão binocular. Será que os campos visuais se sobrepunham? Pois é isso que proporciona a percepção de profundidade. O Majunga Tolo tinha visão binocular limitada. A estrutura do crânio dificultava o sistema de visão binocular. Quando se enfrentavam, mexiam a cabeça de um lado para outro. E se um deles se movesse depressa, sairia do campo de visão do outro. Por isso, gingavam de um lado para outro, como lutadores de boxe, antes que se enfrentassem em uma briga. De alguma forma, esse predador alfa, rei da cadeia alimentar, foi atacado e morto. O agressor é desconhecido. Evidências fósseis fornecem novas informações sobre o comportamento do Majunga Tolo e o que teria acontecido nesse local. Uma pista importante está poucos centímetros abaixo da superfície. Essa descoberta revelará um dos mais intrigantes fósseis de dinossauros já encontrados. A ossada de um dinossauro Majunga Tolo é encontrada por paleontólogos em Madagascar. Marcas e fissuras nos ossos sugerem que uma terrível batalha teria ocorrido no local. As mordidas foram tão violentas que deixaram sulcos profundos no osso. Então, a investigação toma um rumo inesperado. Os paleontólogos continuam examinando a cena e investigam as marcas detalhadamente. Suas descobertas revelariam evidências de um dos maiores atos de crueldade do reino animal: canibalismo. A batalha envolveu dois Majunga Tolo. Um predador matou o outro. Uma grande descoberta foi feita em Madagascar. Eles encontraram o esqueleto fossilizado de um Majunga Tolo, com marcas de mordidas feitas por outro Majunga Tolo. Isso é uma evidência de que uma batalha ocorreu no local e que um Majunga Tolo matou o outro. A percepção comum sugere que muitos dinossauros predadores eram canibais. Mas essa descoberta seria o primeiro caso comprovado de canibalismo entre dinossauros no mundo pré-histórico. Os paleontólogos usaram microscópios superpotentes para analisar as marcas de dentes. Eles encontraram pistas reveladoras sobre a dentição, indicando que o agressor tinha dentes serrilhados e mandíbulas super fortes o bastante para cortar o osso. Como não havia outro dinossauro em